Ok, pessoal, continuando então a conhecer os processos fundamentais dentro do DK, nós temos um processo que é o de iluminação, né? Toda cena tem um processo de iluminação. Como é que funciona a luz dentro do DK? Bom, nós temos aqui nessa cena, que é um mapa de exemplo, alguns atores representados por esses ícones. Aqui eu tenho uma luz externa, dominante. Aqui eu tenho outras luzes, ó. Isso aqui então é um point light. Aqui também. Aqui também. Eu tenho vários desses point lights por toda a cena. Muito bem. Se a gente observar aqui no teto, por exemplo, nós não temos uma luz próxima ao teto. Nós não temos uma luz próxima à parede. Tá? Aqui também não. Mesmo assim, elas estão iluminadas. Como? Existe, então, dentro do DK, uma função chamada Light Mass. O Light Mass vai habilitar o rebatimento da luz. Então, nós temos a luz direta, né, vindo da janela, que bate no chão. Então, essa parte mais clara é a luz direta. Essa luz vai rebater no teto, que pode rebater nas paredes, aqui também. Enfim, ela vai rebatendo. Aqui o mesmo processo, uma luz direta aqui, ó. Todo o resto aqui é luz indireta. Ó. Esse é um processo essencial, então, para a gente aprender a iluminar. Como é que eu habilito esse processo de iluminação indireta? Quando eu for reconstruir a luz, ou construir ela pela primeira vez, eu tenho que habilitar Light Mass. Tá? É simplesmente isso, é um processo relativamente automatizado. Claro que existem funções, né, propriedades que eu posso trabalhar, mas de uma maneira geral é um processo automatizado. Então eu vou reconstruir essa luz sem o Light Mass. Desabilito o Light Mass. Ok. Esse é um processo, o processo de iluminação ele é relativamente lento, tá? Então, na medida do possível, eu vou pausar os vídeos para otimizar então o tempo. Ok, recalculou. Então observem que de luz direta nós temos isso, essa parte aqui e aqui, ó. Todo o resto então, iluminação indireta. Eu vou recalcular a luz de novo então, para a gente voltar ao estado anterior, tá? Esse processo demora bastante, então eu vou pausar o vídeo. Só habilitar aqui Light Mass, ok, e aguardar. Ok, está aqui a nossa luz anterior de novo. Então, como é que a gente consegue trabalhar essas opções de Light Mass? Duas opções. A gente pode trabalhar com o valor geral, tá? Ele está aqui em World Properties, View, World Properties. Eu vou procurar aqui por Light Mass. Está aqui, Light Mass. Tirei o filtro, vamos procurar manualmente aqui. Light Mass. Habilitar ou não o uso de iluminação global. E aqui estão as setagens do Light Mass. Obviamente tem muita coisa, né? A gente tem um módulo específico aqui dentro do DK para trabalhar com as opções do Light Mass. Mas se vocês quiserem testar por enquanto, estão aqui as opções, tá? Algumas opções interessantes já que eu posso mostrar para vocês. O número de rebatimentos indiretos, ó. Quanto maior esse número, mais a luz vai rebater. Aqui então a força com que essa luz rebate, ó, Light Mass Scale. Então se eu aumentar esse valor, mais luz indireta, de uma maneira mais forte, né, vai ser calculada dentro do mapa. Entre outras opções. Emissive Boost, por exemplo, é uma propriedade que faz com que os materiais que emitem luz também calculem a iluminação indireta. A outra maneira é a gente trabalhar essas opções diretamente na luz. Tá? Então, selecionei essa luz aqui, duplo clique ou F4. Tenho aqui Light Component, Light Mass. Mais ou menos as mesmas opções. Ó. Então, especificamente para essa luz, ó, eu posso aumentar então a contribuição dela na iluminação indireta. Ok? Isso funciona então para as outras luzes, né? É só selecionar. Está aqui, ó. Passando então para o posicionamento, pessoal, e alteração das propriedades das luzes mais comuns que a gente tem no DK. Eu abro aqui o Content Browser. Posso pegar Actor Classes. E aqui eu tenho Lights com direcional, a luz do tipo direcional, que é a luz que a gente tem aqui fora. Ela simula um sol, então ela abrange toda a cena, tá? Não vai fazer diferença se eu puxar ela para o lado, que ela está abrangendo toda a cena. Vai fazer diferença se eu rotacionar ela.
ok? Para cada luz existem alguns tipos. Por exemplo, eu tenho a direcional light comum, eu tenho a toggle, que é alternável, tá? Ela pode ser ligada e desligada. Eu tenho a dominante. A dominante, então, é uma luz que tem preferência sobre as outras, tá? Ela vai ter um tempo de cálculo maior. Depois eu tenho a movível, tá? Eu posso mover essa luz, então, dentro da cena. Point lights, as mesmas opções. Skylight. A skylight é uma luz especial que a gente não costuma usar, na verdade, dentro do mapa, porque ela é uma luz do tipo uniforme, ela trabalha com o mesmo valor por toda a cena. Então ela tira um pouco de profundidade, né, da nossa cena, do nosso mapa. Spotlight é uma luz mais direcional, também temos as mesmas opções das outras. Então vamos colocar aqui uma point light. Eu vou deletar essa aqui. Lembrando, o processo de iluminação, na verdade, é um processo que calcula a luz e cola essa luz nas texturas, né? Então eu acabei de deletar a luz e a cena em si não mudou. Por quê? Porque a luz foi calculada e colada na textura. Para eu verificar então essa mudança, depois de deletar a luz, eu tenho que recalcular o processo, assim como eu faço com a geometria, né? Então vou pegar aqui uma point light, arrasto, ferramenta de movimentação, vou posicionar ela aqui um pouco melhor. E as opções básicas que a gente tem então, pessoal, escala, né? Onde eu defino o raio máximo dela, ok? F4 para pegar as propriedades. Eu tenho alguns componentes interessantes aqui, ó. Point Light Component. Raio, que é a escala que eu estava fazendo, ó. Fall-off. Então, o fall-off é a borda da luz. Se eu deixar esse valor muito baixo, eu tenho uma borda definida aqui, ó. O valor padrão é 2. Depois eu tenho cor e brilho, ó. Brilho seria a força da luz, né? E a cor. Aqui, pessoal, os parâmetros práticos que a gente pode usar são bastante intuitivos, tá? Então eu não vou me aprofundar muito nessa parte, até porque não tem muito mais para ver que não seja tão técnico, tá? Para a gente trabalhar diretamente na viewport com coisas práticas, seriam esses os componentes. Depois nós temos aqui Spotlight, que é uma luz, então, bastante direcional, né? Eu posso apontar ela, ela tem um cone que define a parte iluminada. Mesmas propriedades, tá? Eu tenho raio, fall-off, as opções de iluminação indireta, brilho e cor. Especificamente nesse tipo de luz eu tenho dois componentes, que é o Inner Cone Angle e o Outer Cone Angle, tá? Que é o que define o cone. Por exemplo, estou definindo aqui o valor mínimo do cone, ó, 20. Quanto mais próximo eu deixar esses dois valores, mais definida é a borda da luz, ó. Então, o valor mínimo está muito próximo do valor máximo, a borda da luz está extremamente definida. A direcional que a gente tem aqui, deixa eu deletar ela, que a gente tem aqui fora, então ela funciona como um sol. Geralmente ela é a luz dominante, tá? Então vou colocar aqui dominante. Lembrando, não faz diferença a posição dela na cena e sim a rotação dela, a orientação. Então usando a ferramenta Lock Selected, eu vou posicionar essa luz. Então aqui a gente está posicionando a luz, ó. Tá ali a sombra dela. Desabilito a função. Deixa eu fechar aqui. Então, depois de posicionadas as luzes, depois de trabalhadas as propriedades, a gente pode recalcular o level. De novo, é um processo bastante demorado. Talvez seja o processo mais demorado dentro da construção de um level, mas a função começa aqui, ó.
Build Lighting. Aqui eu posso habilitar então algumas opções específicas, por exemplo, calcular a luz somente em BSP, somente em Mesh estático, ou somente nos objetos selecionados. Aqui a qualidade do cálculo, né, preview, médio, alto ou produção, e a opção de usar ou não iluminação indireta. Eu vou deixar essas opções aqui no padrão, tá? E vou dar um OK. Vou pausar o vídeo. Recalculada a luz, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que ficou. Tá aqui então o nosso novo level iluminado. Na verdade a gente só mudou então algumas luzes aqui embaixo, né? E a luz externa. Aqui tem uma opção importante que eu tenho que passar para vocês, pessoal, antes de passarmos para a parte mais avançada. De novo, né? Isso aqui é só um preview, é só uma introdução à parte de iluminação. Aqui nós temos um volume, que é o Light Meso. Aqui embaixo nós temos a saída, né? Esse volume Light Meso, ele define a importância dessa área na iluminação, tá? Então ele está definindo aqui o que está dentro desse volume é importante na hora do cálculo da iluminação, ao contrário de toda essa área externa, que não tem importância, tá? Então isso aqui é essencial, criar esse volume de importância de iluminação. Como é que a gente cria? Tenho aqui então um cubo. Eu vou fazer uma escala. Vou deletar esse aqui. Vou fazer uma escala nele. Usando as outras viewports eu vou posicionar um pouco melhor. Então enquadrei a área jogável dentro do meu cubo. Aqui é interessante a gente tentar preencher corretamente o volume, né? Somente com a área que tem importância dentro do jogo. Essa área externa, obviamente, o player não vai alcançar, né? Não tem importância na iluminação. Ok, está enquadrado. Agora, então, com o brush selecionado, volumes, Light Mesh Importance Volume. Não preciso mais do meu brush. Está aqui então o meu volume de importância. O volume de importância ele calcula melhor a luz, né? E faz com que o processo seja mais rápido. Se eu não tiver um volume de importância, ele trata toda a cena como importante. Então aqui eu estou definindo uma área específica, né? É isso aí, pessoal. Essa foi uma breve introdução, então, no processo de iluminação dentro do DK. Lembrando, nós temos vários módulos avançados para tratar desse assunto, tá? Sugiro que vocês façam teste numa cena mais leve. Esse mapa de exemplo ele é muito pesado para fazer esse tipo de iluminação. Então criem um mapa novo, coloquem alguns objetos e testem as opções. O processo vai ficar mais rápido, ok?